Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, né? Bem frio aqui. Hoje nós já estamos aí no vídeo número 10. Estão faltando apenas 2 vídeos para nós terminarmos este curso, né? De Educação Infantil e suas maravilhas. Quando começou os vídeos, né, eu achei, meu Deus, 12 vídeos, vai demorar muito pra passar, e no fim aí já estamos no 10º, então tá passando bem rápido, né? Então, gostaria aí de comentar com vocês que ao longo desses 10 vídeos, eu procurei trabalhar, né, na maioria, 2 vezes o mesmo assunto, ou seja, em 2 vídeos eu trouxe o mesmo assunto, claro, né, com aspectos e trazendo aí informações diferentes, né, mas que estejam voltadas ao mesmo assunto. Então, dividindo o mesmo, né, em 2 partes. Mas, como a gente já tá quase no final aí do vídeo, no anterior eu falei sobre autonomia, no vídeo 9, né? E hoje eu vou abordar um assunto que ele é bem relevante também, tá? E que aí tá, de certa forma, não está envolvido com autonomia, tá? Mas é importante aí para educação infantil. Então, no vídeo 10, 11 e 12, eu vou trazer assuntos diferentes, tá? O 10 eu vou falar sobre um, o 11 eu vou falar sobre outro, e o 12 eu vou fazer um fechamento final aí de todos os vídeos, trazer as conclusões e também dar alguns relatos particulares meus. Então, começando aqui o vídeo 10, tá? Então, a educação infantil, ela é essencial aí para a formação de sujeitos, tá? Então, ela busca aí formar sujeitos respeitosos, críticos e reflexivos. É o que ela busca e tá formando, né? Que a gente espera. Então, nesse cenário, o professor, ele atua sempre em prol desse processo de aprendizagem dos alunos, né? Sempre em benefício, aí buscando o melhor e estando aí sempre em constante adaptação, buscando, né, informações novas, se atualizando. Então, além de trabalhar questões aí relacionadas aos valores sociais e a valores éticos, né, o professor, ele trabalha lado a lado com esses 2 principais valores, né, os valores que são éticos e os valores sociais, né, visando sempre passar o melhor ensinamento para o seu aluno. Então, dessa forma, né, dessa maneira aí, os educadores, trabalham com a transmissão de conhecimentos científicos e sociais, que né, favorecem aí a convivência em sociedade. Isso já começa lá na educação infantil. A gente acha que por falar aí de assuntos científicos e sociais, esses termos aí um pouquinho mais complexos, a gente acaba achando que isso acontece somente já lá no ensino fundamental, ensino médio e superior, mas não. Esses ensinos, essas formações começam já na educação infantil, com atividades e tarefas bem simples, mas que conseguem abranger aí esses tópicos, né? Então, continuando. Então, por esse motivo, né, o momento chamado aí da primeira infância da criança, que é essa fase aí da educação infantil, para quem não sabe, ela é muito abordada em artigos e outros em textos, enfim, como a fase da educação infantil como a primeira infância da criança, que julgam, e eu também acredito ser a mais importante. Né? Então, a primeira infância da criança, ela deve contar com as atividades de aula, atividades e ferramentas, né, de aula desenvolvidas que possibilitem o desenvolvimento sadio da criança, né, então, continuando aqui sobre o assunto, né, sobre professores
engana-se aí muitos que pensam que o papel do professor é somente ensinar, né? Que o papel do professor da educação infantil é só ensinar e cuidar da criança, naquele período que ele tá ali na escola. O educador, né, não só da educação infantil, mas ele é responsável por proporcionar aí na criança, né, experiências que vão auxiliar a desenvolver suas atividades cognitivas, né, como atenção, memória, raciocínio, né, o bem-estar em um ambiente cheio de pluralidade. Então, o professor da educação infantil, e não só, né, da educação infantil, mas o professor em geral, ele não é alguém que só vai ensinar. Ele é alguém que vai ensinar e que ele vai proporcionar ao seu filho, a criança aí que é da sua família, faz parte da sua família, diversos aspectos que eu acabei de citar aqui anteriormente, né? Então, quando se fala em professor, quando é conversado, mencionado, porque o professor só vai para uma sala de aula, só passa a tarefa no quadro e nada mais. Não é só passar uma tarefa no quadro, não é só ir para uma sala de educação infantil e cantar musiquinha ou ficar brincando, né? Exige muita pesquisa, exige um conhecimento sobre esse assunto, sobre cada assunto trabalhado, né, com as crianças. Exige uma pesquisa, exige um planejamento e muito além disso, tudo tem que estar sempre de acordo com o projeto pedagógico da escola, tudo tem que passar por uma orientadora. Então, não é somente pegar um conteúdo, pegar algo do Google ou da internet, seja de qualquer outra página, e colocar lá no quadro ou colocar lá através de uma musiquinha para as crianças. Exige toda uma pesquisa, exige todo um conhecimento sobre aquele assunto, um estudo. E antes de ser passado para a criança, é passado para alguém que precisa avaliar aquele conteúdo para saber se aquilo pode ou não ser passado e transmitido para a criança daquela faixa etária, né? Então, não é somente fazer uma pesquisa, não é somente ir para uma sala de aula e cantar musiquinhas. Envolve muito além disso. E para aqueles que pensam que, só canta musiquinha, a gente fala, né, como eu também, mas a gente, professor da educação infantil, precisa saber o que vai ser trabalhado ao cantar aquela musiquinha, quais atividades vão ser desenvolvidas, quais aspectos cognitivos da criança serão contemplados realizando essa atividade de cantar. Então, não é simplesmente cantar, não é simplesmente só pegar um conteúdo e jogar lá num quadro, jogar numa folha, né? Então, antes da gente julgar o que o professor faz, a atividade que ele desenvolve, a gente tem que entender que teve uma pesquisa e que se ele tá trazendo aquele assunto, aquele conteúdo, é porque ele julga ser importante, né? E ele sabe a melhor maneira de transmitir esse conhecimento aí para essa criança. Então, participar aí dessa parte de elaboração da proposta pedagógica, né, do estabelecimento do ensino, elaborar e cumprir aí o plano de trabalho. É uma tarefa que a gente acha que é simples, mas que exige aí muita atenção, né, principalmente do professor, porque ele tem aspectos principais que ele precisa sempre zelar, que ele precisa se preocupar sempre ao pesquisar, ao trazer um novo conteúdo, que é a aprendizagem da criança, o que o meu aluno vai aprender com essa atividade, né? E o professor precisa dar aí, né, condições para a manutenção da saúde física e psíquica das crianças, dos alunos, né? Estabelecendo estratégias, combinações aí com as crianças. Mas falo isso assim porque ao elaborar uma atividade, ao trazer aí um conteúdo, tem que passar aí pelo projeto,
tem que estar adequado ao projeto da escola, ao projeto pedagógico, e a gente não pode, né, o professor não pode esquecer de abordar não digo bem abordar, mas digo assim, de contemplar no planejamento, né? O que o meu aluno vai aprender com isso? Quais são os aspectos positivos trazendo esse assunto para a sala de aula, né? Como que eu vou poder elaborar essas atividades? Como que eu vou poder desenvolver, pôr essas atividades em prática, né? Não somente numa atividade no papel, mas numa atividade mais lúdica. Então, tem diversas formas. Então, antes de alguém julgar o professor, precisa entender que toda a pesquisa, todo o ensinamento, toda a parte teórica que esse professor precisa se preocupar antes de trazer esse conhecimento para essa sala de aula. Então, continuando aqui, né? Então, a primeira infância da criança, ela deve conter aí ferramentas que possibilitem o desenvolvimento sadio da sua identidade ao longo desse processo aí de ensino-aprendizagem. O educador, ele vai equilibrar o brincar e o ensinar, né? Vai equilibrar os dois juntos e tendo aí a sensibilidade, né, para explorar esse ambiente, que é o ambiente da escola, que é o ambiente das atividades, né, o ambiente familiar. Então, ele vai, além de equilibrar esses dois aspectos, que são, julgo, também os pilares da educação infantil, ele vai aproveitar esses recursos aí, explorando, né, junto com as crianças. Então, né, como já comecei aqui, o assunto de hoje, ele é mais voltado ao professor, ele é mais voltado a informações, né, sobre o professor da educação infantil e também alguns assuntos de professores em gerais, né, porque alguns professores que atualmente atuam no ensino fundamental, em algum momento já atuaram na educação infantil. Acredito, né, mas também tem formações separadas, mas a grande maioria dos professores já passou por uma educação infantil, mesmo que tenha sido por um curto período, né, mas já passou, já foi professor de educação infantil, né, então com certeza também vai entender esse vídeo e essas informações. Continuando aqui, né? O professor, ele é uma figura muito importante na vida da criança, ele é o ponto de referência para a criança, né? Porque quando se fala assim, você vai para a escola, e aí depois a criança acaba criando um vínculo com aquele professor, muitas vezes a criança vai para a escola para ver o professor, para fazer atividades com o professor, e já fica pensando, né? O que será que o professor vai trazer hoje, o professor, enfim... Qual será a atividade que a gente vai fazer? Então, o professor, ele é para a criança um ponto de referência, ele é a pessoa fundamental na vida da criança, juntamente com os familiares ali que estão no convívio diário da criança, né? Se torna parte da família também. Então, aqueles professores ali que atuam na educação infantil, eles são os verdadeiros pilares, né, para o desenvolvimento do seu filho. Porque é eles que vão ali passar os primeiros conhecimentos que vai fazer parte da vida da criança, né? Então, é através deles que os seus filhos vão ter as primeiras experiências, vão adquirir as primeiras aprendizagens, vão, né, começar ali a base teórica, né, de ensinamentos, é através desses professores da educação infantil. Então, a escola... ela é o segundo ambiente socializador que a criança está inserida. O primeiro é o círculo ali, né, familiar, o convívio familiar da criança, né, vizinhos, enfim. O primeiro contato, o primeiro ambiente socializador da criança são os familiares. E o segundo é a escola, né, até onde me entendo aqui. Então, o educador, ele tem o poder, né, de ajudar
a criança a adquirir novos e cada vez mais conhecimentos, né? Todos os dias, porque se a criança vai para a escola, provavelmente essa criança vai diariamente para a escola, né? Seja turno integral ou pelo menos um turno só do dia, mas ela vai diariamente. Uma vez que outra que falta por algum motivo de doença, enfim, mas ela vai ter um contato dia a dia com esse professor e é através dele que essa criança vai adquirir os seus novos conhecimentos, né? Que vão ter um impacto aí bem grande na visão da criança, na visão dessa pessoa que está em formação para o mundo, né? É através desses primeiros conhecimentos, desses aprendizados que a criança vai ter na educação infantil, que ela vai ter ali a sua visão, né, do mundo, vai ter a sua opinião, vai começar a entender o que é o mundo, o que é a sociedade, como que é, né, o lugar em que ela vive, a sociedade que ela faz parte, que ela tá inserida, como que é ali o grupo, né, o grupo que ela tá, no caso, inserida falo agora, né, na parte ali de valores, se ela é de uma classe média mais baixa, uma classe média mais alta. Então, é através aí desses conhecimentos diários aí que o professor vai conseguir ir transmitindo para a criança e a criança vai ter conhecimento desses fatores aí tão importantes. Então, ao ler, né, textos e artigos e ao fazer essas pesquisas, esses resumos aqui para vocês, para trazer para os vídeos, né, eu entendo que o professor, ele é alguém, ele é aquela figura que ele se dispõe a passar todo o conhecimento que ele adquire, que ele estuda, que ele, no caso, não perde, né? Mas que muitos julgam assim, que, tá perdendo tempo estudando. Mas ele é aquela figura em que ele se preocupa em conhecer cada vez mais para ele passar esse conteúdo, esse conhecimento adiante, não ficar só com ele, né? Então, ele tá sempre estudando, ele tá sempre adquirindo novas informações e não é para ficar guardado tudo para ele, é para passar para frente, é para passar para os próximos alunos, né? E com certeza o professor, aquele professor pode ter diversas turmas, mas se pegar a primeira e a última turma, com certeza muitas coisas que ele ensinou vão ter uma grande diferença, porque ele está se inovando. Quando a gente vê que o mesmo professor ensina a mesma coisa para diversas turmas, né? Tipo, ano após ano ele continua nos mesmos assuntos, ensinando as mesmas coisas, não busca se inovar, a gente precisa aí se preocupar, porque o tempo tá passando, as pessoas estão mudando, tudo já se atualizou, tudo está se atualizando em constante mudança. E com o professor não pode ser diferente, porque como eu comentei aqui, né, na educação infantil, ele é a primeira fonte ali de saber da criança, é através dele que a criança vai ter os seus primeiros conhecimentos, as primeiras aprendizagens. Então, não pode ensinar a mesma coisa para crianças atuais agora do que tu ensinou para crianças de 10 anos atrás. Não são as mesmas coisas, né? Olha quanto tempo já se passou. 10 anos para algumas pessoas parece pouco, 10 anos para outras pessoas pode parecer muito. Em termos de educação e conhecimento, 10 anos é muito, já mudou muita coisa em 10 anos. De um ano para cá, 2 anos para cá, olha quanta coisa mudou. Então, o professor, ele tem que estar se inovando, eles têm que se sair, né, daquele casulo e procurar coisas novas para passar para os seus alunos, né? Porque não basta o professor só se dispor a passar o seu conhecimento. Ele não pode ficar passando conhecimento de 10, 20, 30 anos atrás. Tem que também passar conhecimentos novos, atualizados, digo, né? Então, o professor, ele é aquela pessoa, né, que ele vai estar sempre buscando
estudar a melhor maneira de ensinar, e que vai estar sempre em constante aprendizado, né? Então, o professor, eu até li há pouco tempo atrás, em um outro site, que o professor, ele é alguém que além de ser a peça-chave na vida de uma criança, ele ensina de uma maneira. Se aquela criança não aprende daquela maneira, ele busca saber como que a criança aprende, como que é a melhor forma de ensinar para aquela criança, e então ele faz a transmissão desse conhecimento para ela, né? Então não é ensinando só de uma maneira, ele busca maneiras em que a criança vai entender. Ele não ensina somente da maneira A, ele vai buscar a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D, até que a criança entenda, até que a criança compreenda aquele assunto, aquele conteúdo, né? Até que a criança absorva aquele conhecimento. É isso que o professor representa para mim. Alguém que está em constante mudança, alguém que se dispõe a estar sempre em busca de informações e está sempre passando essas informações adiante, né, para os seus alunos. Então, o professor, ele não sabe e não sei se em algum momento do mundo vai existir um professor que saiba todas as respostas para todas as perguntas, mas eu acredito que não, né, porque ninguém sabe de tudo. Então, o professor, principalmente, ele é aquele que, mesmo não sabendo a resposta de tudo, ele vai em busca, né, daquela resposta, ele vai em busca, ele pesquisa, ele se interessa, ele demonstra, né, que ele está instigado com aquela pergunta que aquele aluno fez, e ele vai buscar respostas, né? Pode demorar, pode levar algum tempo, pode exigir uma pesquisa longa, mas ele não vai desistir até encontrar uma resposta para esse aluno, pode ter certeza. E o melhor de tudo é quando o professor é bem sincero. Eu não sei sobre esse assunto, mas eu vou te trazer a resposta, eu vou te trazer um retorno sobre esse assunto assim que eu tiver um tempinho, puder pesquisar, puder ler, puder entender, me inteirar, para te passar um retorno. Isso é o melhor, né, de tudo, porque aí a gente sabe que o professor realmente está interessado. Então, o professor ali da educação infantil, ele é aquela pessoa que acolhe, que brinca junto, e que no meio de tudo isso, né, além das brincadeiras, além do acolhimento, ele contribui de forma positiva na vida da criança, muitas vezes, né, ensinando ela a ser e a pertencer, me enrolei, pertencer a uma sociedade, né? Não basta apenas ensinar somente o conteúdo didático. Não basta apenas trazer só atividade em folhinha para as crianças. É preciso ter uma qualidade de ensino. É preciso ter uma qualidade para compreender cada fase da vida da criança, cada fase escolar da vida desse aluno e dar o apoio, né, que ele precisa para cada processo, para que todos esses processos que a criança vá passar e esteja passando sejam tranquilos, sejam de aspectos positivos, né? Que deixem lembranças boas também para a criança e para a pessoa envolvida também, para o professor, claro, né? Então, o apoio aí em cada processo de desenvolvimento, em cada fase aí, vai ajudar muito pro amadurecimento da criança, né? Esse incentivo, esse apoio, dizendo, vai lá, tu consegue, tô torcendo por ti. Isso é muito importante para a criança, né? E com certeza a gente fica muito feliz vendo o nosso aluno conquistando cada passo, né? Então, por ser muito importante para o desenvolvimento das crianças e, claro, né, para o desenvolvimento aí de uma sociedade, é muito importante. A gente já pesquisei, né, e vejo aí diariamente falando sobre a valorização,
sobre o respeito desse trabalho realizado aí por esses profissionais, e que também deve possuir aí os meios necessários para realizar um trabalho diferenciado e com condições adequadas, porque não basta somente eles serem cobrados. Ah, porque não faz uma atividade diferente, porque não envolve as crianças em um recurso aí diferente, nem nada. Tá sempre na mesma coisa, sempre fazendo atividades iguais. Mas aqui a gente tem que parar também para analisar e o contexto que esse professor tá, e a escola que ele tá, como é que é, né? É um lugar mais precário, é um lugar que precisa de maior atenção, é um lugar de maior vulnerabilidade. Como é que é? Tem que ser analisado o em todo também, não pode ser só cobrado de uma parte, né? E se por acaso for um lugar em que tenha maior vulnerabilidade, em que seja um lugar em que tenha baixas condições, né? Auxiliar ali a escola, auxiliar os professores a buscar recursos, né? Para auxiliar aí essas crianças, para auxiliar os processos aí de desenvolvimento dessa criança, para trazer atividades diferenciadas, já que são tão cobrados, né? Uma informação aí que eu achei bem legal, até um pouquinho apavorante, porque eu achei que existiam mais, uma informação técnica aí, né, sobre os professores. Atualmente, pesquisei somente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Atualmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de mais ou menos 4.373 docentes na educação infantil. Ou seja, 4.373 pessoas, professores, diariamente se adaptando, diariamente dando o seu melhor para passar todos os conhecimentos que eles sabem e que eles estão adquirindo ao longo aí da sua carreira, da sua vida, aos pequenos que estão em formação, que são os alunos aí na faixa etária da educação infantil. Eu achava que existia muito mais professores da educação infantil. Até achei um número bem baixo. Não pesquisei mais a fundo aí sobre ano passado e sobre outros anos, como é que era a média aí de docentes na educação infantil. Mas eu, num primeiro momento, acreditava que existiam muito mais. Achei pouco, assim, porque se parar pra pensar, o Rio Grande do Sul é bem grande, né? Para só 4.373 docentes. Mas que esse número de docentes, que essas pessoas aí, professores da educação infantil, que eles diariamente consigam passar o seu conhecimento para as crianças, que eles diariamente consigam desenvolver todas as funções tão importantes aí na vida da criança e nessa primeira fase aí, desta primeira infância. Eu deixo aqui, né, principalmente a minha admiração pelos professores, em geral, né, não somente da educação infantil. Acho uma profissão muito importante, muito nobre. Julgo, assim, que quem escolhe essa profissão, na verdade, não é a pessoa que escolhe, é justamente o contrário, a profissão que escolhe a pessoa, porque na realidade que a gente vive hoje, onde os professores são diariamente cobrados por pais, por corpo docente, por uma sociedade que não os valoriza, eles fazem um trabalho muito lindo com as crianças, com adolescentes, adultos, enfim, né? Então deixo aqui o meu carinho e a minha admiração por todos os professores. Espero também que esses vídeos aí que eu estou realizando, eles estejam auxiliando os professores, né? Também no seu planejamento aí, como dar continuidade às suas aulas, como inserir estes assuntos nas suas aulas. A intenção é esta, né? De forma clara, trazer um resumo e fazer com que os professores também utilizem esses assuntos aí, abordem, trabalhem esses assuntos nas suas salas de aula, né? Então, eu agradeço por mais um vídeo.
Já estamos aí no finalzinho, né, se encaminhando para o final de todos do curso. Hoje a gente falou sobre a importância, né, dos professores da educação infantil, e eu acho, mais uma vez, vou ressaltar aqui, né, necessário a valorização desses profissionais, e eu não poderia deixar, né, de destacar aí sobre aqueles que se dedicam diariamente para formar outros indivíduos, né, que é uma função aí muito nobre e é algo muito prazeroso passar o teu conhecimento para outro ser, para outra pessoa, e ver essa outra pessoa pondo em prática o que tu ensinou. É muito legal, é muito mágico, né? Então, é algo que eu acredito que somente sendo professor tu pode ter a noção aí desse sentimento. Então, para esse vídeo é isto. Espero que vocês tenham gostado e até mais.